Oi, torcida tricolor, hoje é domingo, mas eu não podia deixar de vir aqui gravar um vídeo para falar algumas coisas que de repente ontem eu não falei. Sempre depois do jogo a gente fala muita coisa a respeito da partida, os lances, enfim, e comenta sobre o jogo, sobre os jogadores, quem foi bem, quem foi mal, como o Fluminense atuou, enfim. Mas hoje a gente com calma vai falar alguns pontos que a gente não citou ontem e a gente vai frisar aqui nesse vídeo, tá? Para vocês, e eu quero a opinião de vocês em cada coisa que eu falar, tá? Gente, eu começo a acreditar, não sei vocês, que o Renato Gaúcho, que um dia foi craque, não entende nada mais de futebol. Como é que pode um cara que vive do futebol, que construiu a sua carreira toda no futebol, que treina esses jogadores no CT por meses, ele ficou no Fluminense por meses, não consegue entender que atualmente o John Kennedy é o melhor atacante que temos no Fluminense, tá? Com todo respeito ao Cano, o Cano é um jogador que finaliza ainda muito bem, mas o Cano, o corpo dele não tem ajudado, né? Ele chega atrasado, ele não aguenta mais correr, ele na hora de tocar uma bola e fazer um lançamento ele faz errado, enfim, não é o mesmo Cano de 2023, né, galera? Então isso aí a gente tem que aceitar, faz parte da vida, é o corpo humano. O Cano não é que o Cano seja culpado, mas o corpo dele não está respondendo como antes, né? Então, e o Everaldo, meu amigo, o corpo dele nunca vai responder, ele nunca respondeu e nunca vai responder, porque o Everaldo é ruim de bola. O Everaldo não sabe finalizar, não sabe cabecear. Eu nunca vi um centroavante que não sabe o básico do que o centroavante tem que saber. É chutar e cabecear. Ele não sabe fazer nenhuma das duas coisas. Então, fica difícil, né, galera? Então, a gente percebe que o John Kennedy é o melhor atacante que a gente tem. É um cara que sabe fazer o pivô, sabe lançar uma bola, sabe achar um companheiro, como ele achou ontem o Serna, tem inteligência, sabe driblar, tem explosão. Então, galera, tá na cara que o John Kennedy é o melhor centroavante que a gente tem já há muito tempo. E ninguém vê isso, ou não quer ver, não quer enxergar, não sei. O Zubeldia apenas em uma semana enxergou isso. Ele apenas em uma semana enxergou que o Acosta tem que ser titular desse time com as mãos nas costas. É um cara muito inteligente, acima da média, não tem como esse cara ficar no banco. Do Lima, galera, que com o Renato ele ficou várias vezes. Banco do Nonato, não tem cabimento, não tem chance nenhuma de uma pessoa em sã consciência fazer isso, tá bom? É isso que eu tinha para falar, tá? A respeito do Renato Gaúcho e do Zubeldia, da diferença de um para o outro. Diga-se de passagem também que o Meia Lima, que a gente tanto fala mal aqui, tanto reclama, ele vem entrando bem no segundo tempo com o Zubeldia, tá? Tem sido importante no time e nos gols que o time tem feito. Diga-se de passagem, a gente não pode esquecer e a gente não pode deixar de falar isso também. Aqui esse canal é assim. Um dia ele fala mal, mas quando o cara joga bem, a gente aplaude o cara, a gente elogia o cara. É assim que esse canal procede, tá? A gente pode ver uma melhora no Fluminense sob o comando do Zubeldia, do Luiz Zubeldia. É um treinador que repete o time, dando entrosamento e fazendo com que o coletivo do time melhore, né? É um time mais vertical, buscando sempre o gol. A gente não vê aqueles toques em demasia do Fluminense, como antigamente. Ele colocou a Acosta e o John Kennedy no time titular, coisa que os outros treinadores não estavam fazendo. E ele é um cara estudioso, que ele estuda o adversário, ele quer conhecer o elenco que ele tem. E eu tenho certeza, eu venho falando aqui dos jovens da base, eu tenho certeza que o Zubeldia, como um técnico jovem, inteligente, ele vai saber botar esses garotos na hora certa, não tenho dúvida disso, tá? O elenco treina amanhã no CT, Carlos Castilho, visando o jogo contra o Mirassol. Hoje eles tiveram folga e amanhã eles vão treinar no CT, todo o elenco, visando o jogo contra o Mirassol na quarta-feira. René, galera, ontem foi o ponto negativo do Fluminense. Jogou mal,
errou muitos passes, deu muitos contra-ataques para o adversário, errou cruzamentos, enfim, ontem eu não gostei, chegou atrasado em muitos momentos, então ontem eu não gostei do René, achei que foi o ponto negativo do time ontem, tá? Às vezes ele joga bem, mas ontem ele foi muito mal, estava muito mal o René ontem. Eu acho que o nosso elenco tem carência sim de um lateral esquerdo de um nível técnico melhor. O Fluminense tinha que buscar esse jogador no mercado e para mim tinha que liberar o Fuentes, né? Vender, emprestar, não sei, e botava o René na reserva e contratava um cara de nível melhor para ser o titular da lateral esquerda. Eu acho que o Fluminense merece esse jogador, tá? Não sei se o Caio Henrique... eu não sei, galera, eu sei que a gente precisa de um lateral melhor, tá? O resultado que foi excelente para o Fluminense foi a vitória de virada do Palmeiras hoje em cima do São Paulo. O Palmeiras estava por 3-2 o jogo, tá? O Palmeiras estava perdendo no primeiro tempo de 2-0 e com a virada passou o Flamengo na classificação e assume provisoriamente a ponta do campeonato, tá? E ele tem um jogo a menos. Agora estão empatados, mas o Flamengo joga às 18h30 contra o Bahia em Salvador. Jogo, inclusive, que interessa ao Fluminense. O Bahia está em 6º lugar com 40 pontos. E aí, galera, vai torcer para o Flamengo vencer o Bahia hoje? Vai torcer para o Flamengo vencer o Bahia? Ou a gente está numa dúvida cruel, né? A gente quer que o Flamengo perca para o Palmeiras se consolidar na ponta, mas ao mesmo tempo a gente não quer que o Bahia vença para a gente poder alcançar o Bahia na 6ª posição. É complicado, né? É uma sinuca, né, galera? É uma sinuca. O Lima, que ele tem sido, o Lima tem sido importante, eu esqueci de falar quando eu elogiei o Lima, ele tem sido importante quando ele vem entrando no segundo tempo. Ele fez gol no último jogo, no penúltimo jogo, e ontem ele participou do jogo com um cruzamento na medida, com uma assistência na medida para o gol de cabeça do campo. Então ele foi importante tanto nos gols quanto nas assistências. Então tomara que o Lima continue assim para a gente continuar elogiando ele aqui no canal, né? Galera, amanhã a gente vai trazer novidades aqui para vocês, tá? Amanhã vai ter treino do Fluminense. A gente vai ver se o Nonato, Ganso, se vão treinar com o elenco. Eu acredito que ainda não, mas qualquer novidade a gente vai trazer aqui para vocês no canal, tá? Eu peço para vocês que gostem do canal, galera, vamos lá, não paga nada, é só clicar aí no botãozinho. Pessoal que não é inscrito, se inscreva. Pessoal que ainda não deixou o like, deixa o like, vai ajudar bastante o canal. E vamos hypar o vídeo, quanto mais vocês puderem hypar o vídeo, mais vocês vão estar ajudando o canal, tá bom? E o clube de membros, galera, não esqueçam, está aberto, tá? É só você escolher o nível que você quer e se tornar membro do canal, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores, um bom final de domingo e amanhã a gente se encontra novamente aqui no canal para falar de Fluminense. Fiquem com Deus, galera, tudo de bom.